a importância do hábito da leitura na vida de uma criança. Aqui na Passo a Passo, a gente constrói esse hábito de leitura diária desde o berçário, né? Do berçário até a última turma, que é o pré-2. Então a gente constrói esse encantamento da criança em conhecer uma história, escutar uma história, entender uma história, interpretar uma história, isso desde sempre. Todos os dias, em todas as turmas, em todos os segmentos, tem um momento da história. Aí você me pergunta, mas você conta história para um bebê? Sim, a gente conta história para um bebê, a gente dramatiza a história, a gente canta junto com a história. A gente faz com que aquela história seja uma história interessante para o bebê. A gente faz os sons dos animais. Então, assim, tem todo um aspecto teatral aí para os bebês acompanharem as histórias. A partir do momento que a criança vai crescendo, ela já se concentra melhor, ela já consegue sentar para ouvir uma história com começo, meio e fim. E aí já entram os livros de história, né? As ilustrações, né? A história com um enredo, a história com um propósito. Um exercício legal que os pais podem fazer com as crianças em relação à história, de repente pegar uma história que a criança já conheça, que ela já saiba de cor e salteado, e peça para que aquela criança mude o final. Então assim, vamos conta essa história para mim, que você já conhece essa história, mas muda o final. Aí você vai estar estimulando a criatividade da criança, vai estar estimulando o vocabulário da criança, vai estar estimulando com que a criança pense e formule um novo final para aquela história. Então muda a característica do personagem. Então isso é uma forma de estimular a curiosidade, estimular a verbalização, estimular o pensar da criança. Isso aí é um exercício que a gente faz muito aqui na escola, de histórias que eles já conhecem ou não, né? Histórias que às vezes a gente cria novas histórias, né? Uma história do nada, a professora vem, traz algumas figuras, a gente vai formando uma história em grupo. Eles adoram isso também. Então são várias formas que a gente pode trabalhar aí o interesse pela leitura, o interesse em vivenciar esse momento que traz uma proximidade da família, da mãe com o filho, porque quando você vai contar uma história, você está próximo do seu filho, ele está prestando atenção em você, você está se dedicando o seu tempo para aquela criança. Então você está estimulando também a forma correta de falar, os termos verbais, envolve uma série de coisas a contação de história. E também já é comprovado que quanto mais você estimula a leitura, mais facilidade a criança vai ter em aprender a ler e escrever na fase da alfabetização, porque a criança se interessa e ela vai começar a prestar atenção nas letras e vai ter essa curiosidade. Então é uma forma também de estimular a criança para quando ela chegar nessa fase de leitura e escrita, ela já esteja estimulada também por conta da literatura, da leitura, dos livros, a vivenciar essa nova fase e começar a ler por ela mesma. Ela mesma vai ler os livros e não vai precisar de uma outra pessoa ali contando para ela. Então, se ela gosta tanto da história, ela vai ter um estímulo para que ela aprenda a ler, para que ela possa ler sozinha, sem depender do adulto.